Olá, seja bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos e esse é o quadro Nó Tático. Aqui nós falamos sempre do Galo, aqui nós falamos sempre sobre questões táticas, análises táticas da nossa equipe. Hoje eu queria falar sobre um assunto bem interessante que dominou aí os comentários nos grupos, nas redes sociais na última semana, que é a questão dos volantes do Galo, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre Alan e Jair, destacar alguns pontos extremamente positivos que os nossos volantes possuem. Antes disso, eu gostaria de lembrar que eu também estou no Galo Análises, é o meu perfil pessoal no Twitter, né? Tem um canal também chamado Galo Análises, onde eu publico também minhas análises sobre o Galo. Se você puder acompanhar, segue lá. Siga também os canais do Bica Galo, né? O Bica Galo no Instagram, o Bica Galo no Twitter. Acompanhe a gente lá, dá aquela força, porque isso é muito importante. Isso é muito importante pra gente, tá ok? Bom, voltando aqui ao nosso assunto, quando a gente fala de volante, a gente está querendo dizer exatamente o quê? Quais características são importantes, né? Porque senão fica apenas questão de opinião. Ah, eu acho fulano bom, eu acho fulano ruim. Não que a nossa opinião não seja importante, óbvio, mas para sair um pouco do reino da opinião, né, vamos dizer assim, tem alguns parâmetros que são muito importantes na avaliação de determinados jogadores, de determinadas posições, vamos dizer assim. E para os nossos volantes, eu considerei que alguns parâmetros seriam esses aqui, né? Então, o que eu espero de um volante? Né? O que é legal que eu tenha em um determinado volante? Bom, é legal que o meu volante ele seja bom, por exemplo, no 1 contra 1 defensivo. É difícil você achar um volante, né, que não seja bom no 1 contra 1 defensivo e que faça algum sucesso. A gente não vai encontrar isso fácil, né? Porque é uma das principais características, né, do volante é ser bom no 1 contra 1 defensivo. Uma outra característica importante é a capacidade que o volante tem de jogar entre os zagueiros. E isso os nossos volantes fazem muito bem, né? Principalmente o Alan. A capacidade de ter bons passes verticais, né? Aqueles passes que quebram linhas, né? E isso tanto o Alan quanto o Jair fazem muito bem, eu vou mostrar daqui a pouco. O volante também tem que ter uma boa capacidade de variar o corredor, né? Então ele está no corredor central, ele vira a bola para o corredor lateral, ele está no corredor lateral, ele vira o jogo para o corredor central. E isso os nossos volantes também fazem muito bem. Uma outra característica importante do volante são as coberturas, né? Não apenas se oferecer como apoio para as linhas de passe, mas também oferecer o tempo inteiro as coberturas tão necessárias, né? Fechar linhas de passe. Jogar de costas para pressão, né? Domínio orientado, saber dominar corretamente uma bola. Normalmente o volante recebe essa bola mais pressionado, né? Mais acuado. E o efetivo domínio, né? É o que ele ganha ali. Se ele domina bem, é o que ele ganha, é os segundos que ele ganha, que ele precisa para sair do seu marcador, né? E uma outra característica que eu considero importante no volante são as bolas longas, né? Que nossos volantes também fazem muito bem. Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui números, né? Muita gente não gosta dos números, mas os números são necessários, né? Eles fazem parte dessa análise dos parâmetros de um jogador. Óbvio que a gente não pode se basear apenas nos números, senão a análise fica incompleta, mas os números fazem parte sim, e eu trouxe eles aqui por causa disso. Se a gente pegar aqui o Alan e o Jair, a gente vê que a precisão dos passes dos dois é muito parecida, né? Alan 89% de precisão nos passes, Jair 90%. Então eles têm uma alta precisão nos passes que eles fazem, né? Eles têm bons passes chaves, o Alan se destaca um pouco mais nisso. O Alan perde um pouco mais de bolas que o Jair, né? O Jair é mais efetivo nisso. O Alan recupera um pouco mais de bolas que o Jair, mas não muitas, né? 3.7, o Jair 3.4, isso é a média por jogo, né? O Jair ele tem mais disputas ganhas e isso eu considero uma vantagem porque o Jair ele normalmente ele vai melhor nesses duelos, né, que eu estava falando, nesse 1 contra 1 defensivo, então acaba que ele tem mais disputas ganhas nisso. Mas interessantemente, né, o Alan mesmo não sendo tão alto assim, ele tem mais disputas aéreas ganhas que o Jair, né? O Alan vai melhor nos desarmes, nas interceptações, nos rebotes, né? Ele vai melhor também nas disputas ofensivas ganhas, né? O Jair vai melhor nas disputas defensivas, que corrobora aquilo que eu estava falando, né? É uma das
deficiências, vamos dizer assim, entre aspas, né, do Alan. Ele no 1 contra 1 defensivo, o Jair, por exemplo, é melhor que ele, né? Embora ele vá bem, melhor em quase todos os outros parâmetros, como a gente está vendo aqui, né? O Jair tem mais desarmes bem-sucedidos do que o Alan, né? O Jair dribla mais, né? A gente nitidamente vê isso durante os jogos, né? O Jair tem dribles muito bons, inclusive, né? E o Alan chuta mais no gol. Enfim, eu trouxe aqui para a gente fazer uma pequena comparação, para a gente ter uma ideia, né? Em que determinado jogador é melhor, em que determinado jogador é pior. Só para corroborar a análise, os parâmetros que a gente está utilizando, né? Obviamente, apenas a minha maneira de ver a coisa, mas vamos lá. Eu estava falando que começar pelo Jair, né? O Jair ele também vai muito bem nos desarmes, né? Nas interceptações. Apesar do Alan ser um pouco mais efetivo, ter números melhores, né? Médias por jogo melhores em desarmes e interceptações, o Jair também faz isso muito bem, né? O Jair é engraçado, eu sempre falo, ele é um cara mais clássico, né? Das passadas mais longas, dos movimentos mais lentos, né? Mas ainda assim ele vai muito bem em desarme e interceptação, em fechar a linha de passe, né? Ele vai muito bem no 1 contra 1 defensivo, né? É difícil o cara passar por ele porque ele sabe usar bem o corpo nessas situações. Ele tem um tempo bom de jogada de bola nessas situações. Então é uma vantagem que o Jair possui, né? Uma outra qualidade que o Jair tem, que é fundamental, né, no volante, é essa bola longa, esse lançamento, né? Aqui a gente está vendo aqui na tela um exemplo, uma jogada do jogo contra o Fortaleza, né? Que resulta num gol perdido pelo Vargas. Mas a qualidade do Jair, né? No segundo toque que ele deu na bola, ele dominou a bola, já orientou o corpo, já virou, já viu o Vargas correndo ali no corredor direito, né? Já viu o Vargas iniciando a movimentação, posicionando o corpo para correr, já lançou essa bola e o Vargas saiu nas costas dos marcadores, né? Isso é o famoso passe que quebra as linhas de marcação, né? Às vezes o drible, obviamente, ele é útil, é necessário, é bem-vindo, mas às vezes você consegue quebrar essas linhas, né? Ultrapassar essas linhas exatamente com esses passes longos. Daí a importância da gente ter jogadores com essa visão, né? E o Jair, obviamente, é um deles. Então a gente está muito bem servido quando o Jair está em campo. Apesar de eu considerar, né, que a gente perde um pouco, por exemplo, nas transições defensivas, né? Porque acaba que o Jair, para correr atrás do marcador, ele é um pouco mais lento do que o Alan e que outros jogadores. A gente ganha muito, né, em outros quesitos, né? Desarmes, interceptações, bola longa, qualidade de passe. Ele ajuda muito na construção, né, das jogadas. Tanto ele, a exemplo do Alan, né, ele ajuda bastante nisso também. Então a equipe só tem a ganhar quando o Jair está em campo. O Alan, né, eu falei que ele tem muitas disputas aéreas ganhas, mas ele está quase sempre ali nas jogadas defensivas, né, entre os zagueiros. Ele costuma afundar muito entre os zagueiros, tanto na saída de bola quanto quando a gente também está sendo pressionado, ele faz isso também, né? Ele acaba afundando ali. Isso faz com que ele tenha muitas disputas aéreas ganhas, muitas disputas defensivas ganhas também. E isso é importante, né? É importante um volante de mobilidade. O Alan tem muita mobilidade, muita. Ele recompõe muito rápido, né? Quando a gente está tomando um contra-ataque, né? Quando a gente sofre uma transição e tem que correr para trás, geralmente o Alan é um dos caras que conseguem acompanhar a jogada de maneira assim, mais tranquila, né? Devido exatamente à mobilidade, à velocidade que ele tem e a leitura que ele faz das jogadas também muito importante, né? O Alan é um cara determinante nas nossas saídas de bola, porque veja, nós temos um goleiro que faz muito bem essas bolas longas, nós temos um goleiro que encontra quase sempre o homem livre, né? Às vezes a equipe está muito marcada ali na saída de bola, a bola vai para o Everson, ele encontra exatamente quem está livre. Nós temos zagueiros que são construtores, né? O Alonso tem esses passes verticais assim, muito bons também, quase sempre ele encontra alguém desmarcado, esse passe que quebra as linhas, né? E o Alan ele é determinante nessa saída de bola nossa, porque geralmente é o Alan que define por qual corredor a gente vai sair, né? Exatamente através das bolas longas ou mesmo com as bolas mais curtas, né? O Alan faz muitas inversões de corredor, né? E isso é interessante porque movimenta demais o outro time, né? Quebra a marcação do outro time.
o fato do Galo estar sempre variando o corredor, está sempre buscando, né, a área mais desabitada do campo, vamos dizer assim. Isso ajuda bastante, né? E o Alan faz muito bem isso. Aqui exemplos de bolas longas, né? Aqui ele está no corredor central e faz um lançamento ali, uma bola longa ali para o Vargas. Aqui um outro jogo, né, onde ele novamente no corredor central faz um lançamento ali na direita para o Mariano. Então a gente vê que ele varia bastante o corredor, né? Eu trouxe aqui só alguns exemplos, óbvio, mas aqui ele está lançando no corredor esquerdo, aqui ele está lançando no corredor direito, né? Então, jogador de muita qualidade, né? No último jogo a gente viu isso muito bem, né? Ele mandou uma bola longa para o Diego Costa, que parênteses aqui, né? O domínio da bola que o cara tem, né? Ele dominou atrás do zagueiro, dominou no peito, né? Podia até ter batido pro gol. Ele toca pro Zaracho, o Zaracho, que é outro cara que a gente tem que falar sobre ele em outra oportunidade, né? O Zaracho vai e finaliza, e finaliza não muito bem, né? E perde o gol, mas enfim, a gente fala sobre isso em outra oportunidade. O fato é que nós estamos muito bem servidos de volante. Muito bem servidos de volante. Se a gente pega aí, muita gente fala, porque o Alan e o Jair não podem jogar juntos, né? Eles podem jogar juntos, né? Não só podem como devem, não só podem como jogam. O Cuca não utiliza com frequência, né, o mesmo esquema, vamos dizer assim, né, o 4-2-3-1, e eu acho até que com a entrada do Diego Costa, um desses dois volantes vai acabar perdendo vaga no time, e aí, devido aos parâmetros, devido à característica de jogo, devido ao que apresenta em jogo, eu prefiro que, se tiver que permanecer um dos volantes, seja o Alan. E com todo respeito ao Jair, porque eu gosto muito dele, acho o futebol dele muito bonito, né? Mas é questão de jogo, é questão de circunstância, é questão de qual que é o melhor para a equipe, né? Quando a gente tem um volante apenas. Óbvio que quando jogam dois volantes, aí para mim não resta muita dúvida, né? Quando jogam dois volantes, cabe muito bem, né? Eles até quase que se complementam, porque onde um é um pouco melhor que o outro, esse outro é um pouco melhor que um em alguma coisa, né? A gente ganha com o Jair no duelo defensivo, a gente ganha com a Alan na questão da mobilidade, ele dá mais desarmes, faz mais interceptações, enfim, para o Galo isso é muito bom, né? Porque acaba que é uma relação ganha-ganha, vamos dizer assim, né? Tanto com o Jair em campo quanto com a Alan. Sobre os nossos volantes era isso, a gente volta aí com outra análise, né? Fica aqui aquele pedido, se inscreva no canal, ative as notificações aí, né? Dê like no vídeo, isso ajuda bastante. Recomende para os amigos, né? Coloque aí nos grupos de WhatsApp. Comente aí, né, o que é que você achou, se você concorda, se você não concorda, se para você existem outros parâmetros importantes da gente avaliar em um volante, né? Eu trouxe aqui alguns, aqueles que eu acho mais importantes. Não, isso aqui não é definitivo, né? Mas é a maneira como eu analiso essa posição, é a maneira como eu analiso um volante. Mas comente aí o que você achou, quais são as suas características, se inscreva no canal, tá ok? Se você puder fazer a gentileza, dá uma passadinha também lá no Galo Análises no Twitter, Galo Análises no YouTube. A gente também está com análises bem legais, né? A gente publica aqui e nas nossas redes sociais também do Galo Análises. Então, dê uma passadinha, dê uma força, dê uma moral lá. Agradeço demais aí a boa vontade, a paciência. A gente volta num próximo vídeo falando, obviamente, mais do Galo, fazendo mais análises táticas do Galo. Um grande abraço e até a próxima.